Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula do sexto ano. Esta é a nossa aula de número 25, beleza? Muito bem. Lembrando que essa aula é a aula do sexto ano, aula de número 25, e vamos ver o que nós fizemos na nossa última aula. Nós tivemos a correção de um exercício, tá? E fizemos aqui até a questão 2, tá? A questão 2 ainda não fizemos. Vamos fazer a 2 agora para dar sequência ao nosso trabalho, tá bom? Nós fizemos apenas algumas da questão 1. Então, na nossa questão 2 diz o seguinte. Na nossa questão 2 diz o seguinte. Escreva a fração equivalente. Olha só, pessoal. Questão 2, letra A. A fração equivalente a 5 nonos, cujo denominador é 27. Muito simples. Para mim ter o denominador 27, eu tive que multiplicar o 9 por 3. Quando eu multiplicar o 9 por 3, eu vou ter 27. Só que para mim não alterar a minha fração, eu tenho que multiplicar o meu numerador também por 3. E meu numerador é 5. 5 vezes 3, 15. E pronto. Essa é a nossa fração equivalente. Na nossa letra B, nós temos também o mesmo processo. Eu quero aqui na letra B uma fração equivalente a 11 terços, de modo que o numerador seja 44. Só que para me ter o numerador 44, eu tive que multiplicar o numerador por 4. E para não alterar minha fração, o meu denominador eu também vou multiplicar por 4. Que dá quanto? 12. Essa é a nossa fração equivalente a 11 terços. Beleza? E a nossa letra C, para finalizar essa parte, eu tenho a fração 5 oitavos, e eu quero obter uma fração equivalente a 5 oitavos, com denominador 40. Eu multipliquei o meu denominador por quanto? Por 5. Consequentemente, o meu numerador eu também tenho que multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. Beleza? Vamos escrever o 25. Melhor. 25, beleza? E assim nós fechamos essa correção de frações equivalentes. E o que nós temos para dar continuidade? Nós temos a questão 5. E a questão 5 diz o seguinte. Observe a figura abaixo e responda. A parte azul representa que fração da figura? Então, na questão 5, letra A, nós sabemos que numa fração, o denominador é quantas partes eu dividi o todo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi em 25 partes. Mas a parte azul serão as partes tomadas, as partes pintadas. Nós temos apenas 20. Dá para simplificar essa fração? Dá. Por isso que a letra B pergunta qual é a forma irredutível de 20 sobre 25. Basta simplificar tudo por 5, que é o maior divisor comum. 20 dividido por 5 dá 4. E 25 dividido por 5 dá 5. Essa é a nossa fração irredutível. Beleza? Então, na nossa sexta questão, diz assim. Em um jogo, você acertou 15 de 20 tentativas. Escreva a forma irredutível, a fração que representa as jogadas que você acertou. Tá? Então, a fração é essa. De um total de 20, que é o total de 20, eu acertei 15. E a fração irredutível, basta simplificar pelo maior divisor comum, que é 5. E nós obtemos 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4.
Beleza? Então, a fração que representa as jogadas que você acertou é a seguinte. De cada 4 jogadas, você acerta 3. Então, como você jogou 20, acertou 15. Beleza? Então, pessoal, vamos só fazer aqui uma comparaçãozinha nas questões que estamos aqui por ver. Vamos fazer, reduz as frações a seguir ao menor denominador comum. Nós vamos fazer o seguinte, vamos imaginar como nós vamos pegar a fração 1/2 e a fração 1/4 e reduzi-la ao mesmo denominador comum. Então, o menor múltiplo comum de 2 e 4 é 4. Então, se eu quero transformar, tá? Se eu quero transformar as frações com o mesmo denominador, o denominador comum entre elas é o 4, tá? Então, para o meu denominador, que antes era 2 e agora é 4, eu multipliquei por 2. E o meu numerador eu vou ter que multiplicar por 2 também. 2 vezes 1, 2. Como o meu denominador 4 eu não multipliquei, eu continuo do mesmo jeito. E aí está. Beleza? Na nossa letra B, nós temos as frações 1/6 e 1/8. Qual é o maior divisor comum de 6 e 8? O maior divisor comum de 6 e 8 é 24. Então, é o meu denominador, 24. Só que imaginem comigo o seguinte. Eu multipliquei o 6 por quanto para dar 24? Eu multipliquei por 4. Então, meu numerador também vou multiplicar por 4. O 8 eu multipliquei por quanto para dar 24? Multipliquei por 3. Então, para não alterar a minha fração, meu numerador eu também vou multiplicar por 3. Beleza? Então, 1 vezes 3 é 3. Fechou? Vamos fazer aqui só mais a letra C. Não, vamos fazer a letra D. A letra D, ela tem denominadores 4 e 9. Tá? 3/4 e 2/9. Eu quero reduzir ao mesmo denominador comum. Então, o menor múltiplo comum de 4 e 9, amiguinhos, é 36. Tá? Então, o 36 eu multipliquei o 4 por quanto para dar 36? 9. Então, meu numerador 3 eu tenho que multiplicar também por 9. E 3 vezes 9 é 27. 36 eu multipliquei por quanto do 9 para dar 36? Multipliquei por 4. 4 vezes 9, para não alterar, eu tenho que multiplicar meu numerador também por 4. Mas precisamos agora, pessoal, usar uma regrinha prática, tá bom? De redução, regra prática. Acompanhe comigo. Nós pegamos vamos pegar aqui a letra C. Uma regrinha prática. Eu quero reduzir o 3/8 e o 7/12 ao mesmo denominador comum. Tá? Então, o maior divisor comum entre o 8 e o 12 é 48. Então, eu teria, no caso, eu teria o MMC de 8 e 12. Acompanhe comigo. Vou fazer aqui o MMC de 8 e 12. Por 2 dá 4, dá 6. Por 2 dá 2, dá 3. Por 2 dá 1, dá 3. E aqui por 3 dá 1, dá 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o meu maior divisor comum é 24. Agora há pouco eu disse assim, 8 vezes quanto dá 24? 8 vezes 3. Então, eu teria que multiplicar por 3 o meu numerador
e o meu denominador aqui daria 9. Mas acompanhe comigo, ó. 24 dividido por 8 dá 3. Dividido, hein? E 3 vezes 3, 9. Dá na mesma? Dá na mesma. Olha aqui, ó. 12 para 24 eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 2. Então, aqui no meu numerador também terei que multiplicar por 2. É o mesmo que dizer 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 7. Aqui, 2 vezes 7. 14. Beleza? Então, nós vamos usar esse procedimento. Nós vamos usar essa regrinha prática a partir de agora. Calculando o MMC, ou o menor múltiplo comum. Beleza? Muito bem. Então, eu quero agora reduzir as frações ao menor denominador comum. Mesmo procedimento. Na letra A, você tem o 7 e o 12, e você tem o 3 e o 5. Se você calcular o MMC de 12 e 5, você vai encontrar 60. Então, nós temos aqui, o denominador é 60 e o denominador é 60, tá? Reduzir as frações ao menor denominador comum, ou seja, reduzir pelo MMC. 60 dividido, olha só, 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 7, 35. E agora o outro. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 3, 36. Só que aqui, ó, escreva em ordem decrescente. A ordem decrescente é do maior para o menor. Então, você pode dizer que 36 sobre 60, tá? É maior que 35 sobre 60. Ou seja, 3 quintos é maior que 7 dozeavos. Beleza? Essa é a nossa resposta final. Porque está pedindo para você colocar em ordem decrescente. Essa foi a letra A. Para me colocar em ordem decrescente, a letra B, eu vou usar o mesmo procedimento. Eu vou reduzir as frações ao mesmo denominador comum, 5 sextos e 5 quartos. Não vamos usar as figurinhas, que as figurinhas dão muito trabalho. Vamos para as regrinhas práticas. O maior divisor comum entre o 6 e o 4, pessoal, é o 12, tá? 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. De novo, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, nós fechamos essa questão dizendo que os 5 quartos é maior que 5 sextos. Mas ainda posso dizer para vocês que é muito óbvio. Meus numeradores são iguais. Quanto menor o denominador, maior vai ser o seu resultado. Por isso que o denominador menor define qual o maior resultado. E a 12 e a letra C, da mesma forma, tá? É idem, é o mesmo procedimento. Agora, eu querendo aqui escrever em ordem crescente, o que eu vou fazer? Na letra A, eu vou pegar 4 sobre 15 e o 7 sobre 9. E vamos para o MMC, tá? Qual é o MMC de 15 e 9? Tá? Se você calcular o MMC de 15 e 9, vou mostrar para vocês. Nós já sabemos fatorar. O resultado final vai ser o MMC. Então, eu vou começar por 3. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. Ainda dá por 3. Repete o 5 e aqui dá 1. Agora só dá por 5, que aqui dá 1 e aqui dá 1. Fechou? E o nosso resultado vai ser 3 vezes 3 vezes 5, que dá 45. Então, 45 é o meu
denominador comum. E o procedimento é o de praxe. 45 dividido por 15 dá 3. 3 vezes 4, 12. 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 7, 35. Isso quer dizer o quê? Se eu quero colocar em ordem crescente, é do menor para o maior. Então, o menor é aquele que tem o menor numerador. 12 sobre 45 é menor que 12 sobre 45. Vamos usar a fração que nós queremos. Então, para finalizar, nós sabemos que 4 quinzeavos é menor que 7 nonos. Muito menor. Beleza? Isso foi a letra A. E a letra B, você vai usar o mesmo procedimento. Na letra B, o 5 e o 6, vamos lembrar aí, 5 e 6. Qual é o maior divisor, o menor múltiplo comum de 5 e 6? O menor múltiplo comum de 5 e 6 é 30, pessoal, porque eles são números consecutivos. E números consecutivos, o MMC é o produto entre eles. Beleza? 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então, nós temos 1/6 é menor que 4/5. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos agora dar início a mais uma parte do estudo das frações. Beleza? E no estudo das frações, nós vamos falar sobre adição e subtração de frações. Amiguinhos, eu posso dizer para vocês com toda segurança que a adição e subtração de frações é muito fácil, beleza? Porque existem duas situações para adição de frações. Eu vou somar duas frações quando elas têm denominadores iguais ou quando elas têm denominadores diferentes. O que pode acontecer é de, às vezes, você somar um número natural com uma fração, um número decimal com uma fração. Esses números são frações, ok? Mas quando for necessário, nós entraremos em pauta. Então, o que nós temos aqui? Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca e dividiu essa tira em 9 partes. Pintou 5 dessas de laranja e 2 de roxo. A parte colorida da tira representa a fração inteira. Então, o todo é 9 nonos. Então, a tira total é igual a 9 nonos. Nós temos 5 nonos laranja, mais 2 nonos roxo. Então, como os denominadores são iguais, você vai usar a regrinha. Olha só. Repete o denominador, porque são iguais, e soma os numeradores. Resposta final, 7 nonos. Olha como é fácil, beleza? Aí eu pergunto, 7 nonos foi pintado, ok? Restou quanto? Restou 2 nonos, que não foi pintado. Beleza? Muito bem. Então, nós podemos ir para a próxima. A próxima diz o seguinte. Fernando tem outra tira, também dividida em 9 partes iguais. Nessas tiras, 5 partes foram coloridas de amarelo. E dessa parte colorida, eliminou 2. Então, o total nós sabemos, mais uma vez, que é 9 nonos. Se ele pintou 5 partes dessas, ele pintou 5 nonos. E dessas 5, ele vai tirar 2. Quando eu vou retirar, tá? Quando eu vou eliminar, eu vou subtrair. Mais uma vez, a regrinha, quando os denominadores são iguais, você repete o denominador e, nesse caso, subtrai os numeradores. 5
menos 2, 3. 3 nonos. Beleza? E a gente fecha essa parte. O que acontece? Quando você... Vamos fazer o seguinte, vamos usar a linguagem aqui do livro para vocês memorizarem mais. Aqui diz assim: para adicionar ou subtrair números fracionários que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Beleza? Olha o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Eu somei os 5 nonos com os 2 nonos. Repeti o denominador e somei os numeradores. Quando eu fiz a subtração, olha o que aconteceu aqui. Agora eu vou extrair, agora eu vou eliminar duas partes. Eu tenho 5 nonos. Se eu tirar 2 nonos, 5 menos 2, 3. E o denominador conserva, beleza? Então, nós demos início aqui, hoje, à subtração e adição de frações. Nós vamos dar sequência a essa ideia na próxima aula e provavelmente repetiremos essa primeira parte e demos início para dar sequência posteriormente, pois assunto de frações é um assunto que precisamos levar mais a sério que todos os outros. Não que os outros não devam ser levados a sério, mas o estudo das frações é um conteúdo importantíssimo, beleza? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos finalizar a nossa aula, beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Professora Vera Amorim chegando aqui para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Gente, e hoje nós temos uma novidade. Temos a presença aqui do nosso companheiro, parceiro Eli Batista, nosso intérprete de Libras, que está aqui somando ao projeto Minha Escola na TV. O Eli que até já me ensinou, não sei se eu aprendi, a mostrar o meu nome em Libras, né, Eli? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ele disse que é assim, né? V, E, R e o A. Vera. Aí o meu sinal, ó, Vzinho na bochecha. Então, muito obrigada, Eli, pela sua presença. Só somou ao projeto Minha Escola na TV. Tá bom? Seja bem-vindo, meu querido. Gente, e a nossa viagem hoje, ela vai acontecer na unidade 7, no capítulo 2, com o conteúdo verbo. Nós vamos conhecer o modo indicativo do verbo. Preparados para a viagem? Não, né? Cadê o nosso passaporte, o nosso livro didático? Aí, de posse do passaporte, nós vamos então, com muita segurança, começar a nossa viagem. Tá bom? Vamos lá, então? Gente, e aí, o que é o modo indicativo? O modo indicativo é um dos modos verbais de conjugação, tá? Ele é usado para enunciar ações verbais tidas como reais ou verossímeis pelo falante, representando algo que aconteceu, acontece ou acontecerá, tá? Então, o modo indicativo, ele vai indicar uma ação que já aconteceu, tá? No momento em que eu falo, que acontece no momento em que eu falo ou que ainda vai acontecer, quer dizer, após o momento em que eu falo. Nós temos aí uma tirinha do H, tá? Onde a esposa do H diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Aí o espelho pensa, né? Af, dizem que a liberdade o libertará. Mas se eu lhe disser a verdade,
eu vou acabar quebrado e alguém vai ter 7 anos de azar. Ou seja, o espelho não quis dizer para a mulher do H que ela não é bonita, não é isso? Como sempre, as tirinhas marcando presença nas nossas aulas de língua portuguesa. Vamos continuar. Aqui nós temos a Mafalda, mas antes de olharmos para a Mafalda, ainda, né, tratando do modo, que modo nós estamos vendo? O modo indicativo. Que uso nós fazemos a partir do modo indicativo? Olha, o modo indicativo ele é usado para indicar ações verbais tidas como reais ou verossímeis, aquelas que a gente pode comprovar que realmente aconteceram, acontecem ou irão acontecer. E nós temos aqui como exemplo de uma frase ou oração com o modo indicativo, você canta para mim, ok? Então, olhemos agora para a Mafalda, né? A Mafalda diz assim: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos e o que nós somos. Então é a Mafalda pensando, enquanto ela pensa, ela fala e pensa, né? Reflete, ela usa os verbos, tá? Verbos no modo indicativo. E o que é importante nós sabermos a respeito do modo indicativo? Meus amores, no modo indicativo, espera-se que a ação verbal tenha acontecido ou que aconteça de fato. É o que se espera. Até porque o modo indicativo, meus amores, é o modo da certeza. É o modo que não deixa dúvidas. Para dúvidas nós temos outro modo, né, que vamos ver na próxima aula, que é o modo subjuntivo. O modo indicativo é o modo da certeza, aquele que não deixa dúvidas de que a ação acontece, já aconteceu ou ainda vai acontecer, tá? Na tirinha nós temos aqui: abaixa, enrola, puxa, tosse, vira, remexe e agora pula. Ei! As pulgas adoram essa parte da aeróbica. Bom, nós temos aqui então na tirinha pulgas, né? A narração das pulgas praticando a aeróbica e durante essa prática os verbos sendo usados no modo indicativo, ok? Vamos agora para os tempos do modo indicativo. Então, como se dá o tempo no modo indicativo? O modo indicativo, lindas e lindos de Deus, ele apresenta, na verdade, 6 tempos verbais, tá? Esses tempos verbais se referem a ações que podem ocorrer, respectivamente, no momento da fala, que é o presente, né? Momento agora, antes do momento da fala, pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, lembrando que o pretérito é o passado, tá? Ou ainda irá acontecer, que pode acontecer no futuro do presente e do pretérito, ok? Temos aqui este quadro, aliás, está dividido em 2, né? Da página 223, que eu vou pedir que você dê uma olhada no seu livro, na página 223, para você ver aí, né? O modo indicativo, todos os tempos verbais, os 6 tempos verbais do modo indicativo, tá? E as 3 conjugações que acontecem com os verbos. Quais são as 3 conjugações? Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Onde há a primeira conjugação, que nós já vimos na aula passada, são os verbos terminados em AR. A segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E a terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Nós temos aqui esse quadro, então eu vou pedir que você faça uma leitura. Ah, eu já vi, professora, eu já li, mas não custa nada você fazer uma nova leitura, tá? Nós temos aqui os verbos cantar, correr e partir.
tá? Então, eles estão aí conjugados nos tempos, todos os tempos verbais do modo indicativo. Você vai fazer uma leitura para já ir internalizando, tá, essas 3 conjugações nos tempos do modo indicativo. Ainda a outra parte desse quadro, na mesma página, porque eu dividi ao meio para que desse no slide, nós temos aí a continuidade, né, do passado, que é o pretérito mais que perfeito, e os 2 tempos do futuro, né, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito, também dos verbos cantar, correr e partir, ok? Então, que vocês possam fazer uma leitura bem interessante para já irem compreendendo, tendo essa noção de como acontece essa conjugação nos tempos no modo indicativo. Tá bom, meus amores? O que é importante você entender a respeito dessas terminações? Olha, as terminações dos verbos são chamadas de desinências. E essas desinências, elas vão indicar a pessoa do discurso, o número, o modo e o tempo. Sendo, quais são as pessoas do discurso que as desinências vão indicar? Primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa. O que é o número que as desinências vão indicar? O singular ou o plural? Quais são os modos que as desinências vão indicar? Indicativo, que estamos vendo hoje, subjuntivo e o imperativo, que vamos ver na próxima aula, tá? E o tempo, não é? Que são os tempos presente, passado ou futuro. Lembrando que o tempo passado também chamado, conhecido como tempo, como o pretérito, tá? Tudo isso, as desinências, elas vão indicar em relação ao verbo. Ok, meus amores? Nós temos aqui na página 222 duas situações aí, 2 exemplos, para que a gente possa já entender a questão das desinências e o que elas indicam. Preste bem atenção, tá? Página 222. Primeiro exemplo, conversei sobre a participação da mulher na política brasileira, ok? Nós temos aqui o verbo conversar, né? Então, olha só, o que é que nós temos aqui no verbo conversar? A desinência que indica a pessoa, ó, quem conversou? Você nem precisa ter algo aqui para saber se conversei, eu conversei, né? Eu conversei. Então, a desinência está indicando a primeira pessoa, tá? Primeira pessoa. Essa pessoa está no singular, conversei, eu conversei, não é? E o modo indicativo, porque está indicando que eu conversei, tá? Não existe nenhuma dúvida de que isso aconteceu. E o tempo pretérito perfeito, porque essa foi uma ação que já aconteceu, tá? Conversei há 1 hora, conversei há 5 horas, conversei ontem, conversei ano passado, tá? Então, pretérito perfeito. E tudo isso você teve essa visão, essa noção a partir da desinência, tá bom? Outro exemplo aqui que nós temos. Conversam sobre política e arte todos os dias. Aqui já tem uma diferença, né? O verbo conversar, mas conversam. Desinência bem aqui, ó. Também terceira pessoa. Qual a diferença? Porque se conversam, ó, mais de uma pessoa conversa. Eles ou elas conversam, tá? Então, terceira pessoa do plural. Modo indicativo e o tempo presente. Porque conversam agora, nesse momento. Entenderam? Então, vocês perceberam como é importante o conhecimento que nós podemos ter a respeito das desinências verbais.
todo o conhecimento que as desinências são capazes de nos passar a respeito dos verbos. Tá bom, meus amores? E para nós internalizarmos, para não ficar nenhuma dúvida sobre o que nós vimos hoje, o que foi que nós vimos hoje? Falamos sobre o quê? Sobre o modo indicativo do verbo, ok? E tudo que envolve o modo indicativo. Então, nas páginas 222 e 224 do nosso livro, tá? Vocês vão responder as questões, todas voltadas para o modo indicativo, tudo que está relacionado ao modo indicativo. E assim você já vai internalizando, tendo certeza do que você entendeu, do que você precisa estudar mais um pouco para entender melhor. Mas é importante que você faça os exercícios, tá bom? E como não pode deixar de ser, né, que é uma coisa que é muito importante e que o nosso livro tem, os boxes anote aí. E o que são os boxes anote aí? Aquele momento em que você vai fazer uma nova leitura, uma releitura sobre o que você viu na nossa aula, sobre o que você viu nesta unidade, neste capítulo em estudo. Então você vai reler. Nós temos aqui só um box na página 222, tá? Onde você vai ler, olha, o que nós temos aqui? Os verbos no modo indicativo podem ser flexionados em diferentes tempos, presente, passado ou pretérito e futuro. No modo indicativo, o passado e o futuro se subdividem e cada tempo expressa um sentido diferente. Então, meus amores, só temos um box, né? Neste capítulo aqui sobre o modo indicativo, mas eu tenho certeza que você fazendo uma nova leitura, né, você relendo o conteúdo visto, você não vai ficar com nenhuma dúvida, ainda mais se resolver os exercícios, tá bom? Então, hoje nós vimos o modo indicativo, na próxima aula vamos trabalhar os modos subjuntivo e imperativo, tá bom? Gente linda de Deus, eu estou ficando por aqui, sempre é muito bom esta viagem com vocês, mas semana que vem nós voltamos sim, se Deus quiser e Ele quer. Só lembrando para você, meus amores, a pandemia não acabou. Então, que nós cuidemos, né? Cuidemos de nós, cuidemos dos nossos. Se eu tiver que sair de casa, use máscara. Voltando para casa, lave bem suas mãos com bastante água e sabão. É uma forma de você se cuidar e cuidar dos seus, tá? E quando você sair, mantenha o distanciamento social. Daqui a pouquinho isso vai passar, tá? A vacina está chegando até vocês. Mas enquanto isso, que cada um de nós faça a sua parte, tá bom? E Deus assim nos ajuda com certeza. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.